Fala pessoal, professor Edgar aqui, vamos a mais um vídeo sobre automação eletrohidráulica. Essa é a terceira solução da nossa morsa hidráulica. Então, o problema é o mesmo, tudo bem? É só uma terceira solução diferente. Então, ela vai prensar o material, vai fixar o material, ele sendo metal ou plástico, e aí o sistema precisa fazer essa diferenciação, porque a pressão que vai ser exercida sobre a peça, a partir do avanço do atuador, será de 20 ou 40 bar, a depender do tipo de material. Então, se nós tivermos um material que é plástico, 40 bar, material metálico, 40 bar, material plástico, 20 bar. Tudo bem? Aqui a gente mantém o nosso sistema aqui, tudo bem? A nossa configuração do nosso circuito. E aqui embaixo nós temos o nosso sistema elétrico. Já tem algumas mudanças, não é o mesmo circuito, tá bom? Aqui vai ter uma mudança aqui, ó, e aí eu vou explicar para vocês, principalmente nessa parte. É interessante vocês verem o vídeo, né? Principalmente quando estiver falando da parte do Fluid Sim. E aqui vocês vão perceber também que não fiz uso das duas válvulas unidirecionais, tudo bem? Então é diferente. E aqui também a gente tem uma diferença. Essa daqui não é a mesma válvula do circuito anterior. Bem, já dá até para perceber, ó, porque essa daqui só tem... se você olhar, ela só vai ter... Ela tem uma setinha que é para baixo, enquanto a outra tinha uma setinha nesse sentido aqui, indicando que é uma configuração distinta, um outro tipo de válvula, tá bom? O que mantém são os nossos sensores, então sensor indutivo para material metálico e sensor capacitivo para qualquer tipo de material. Vamos para o circuito lá do Fluid Sim, aliás, primeiro para a descrição do problema, em seguida para o Fluid Sim. Em uma morsa são fixadas peças de dois diferentes materiais, peças metálicas e peças de plástico, para posterior furação. Desenvolva um circuito eletrohidráulico para a morsa da figura anterior. Leve em consideração os seguintes aspectos. A morsa fechará apenas quando o botão S1 for pressionado e houver a presença da peça. A morsa abrirá quando o botão S2 for pressionado e o sistema deverá detectar automaticamente o material da peça. Caso a peça seja metálica, a morsa fixará a peça com uma pressão de 40 bar. Caso seja de plástico, a morsa fixará a peça com uma pressão de 20 bar. Então aqui nós temos o nosso sensor, né? O nosso sensor indutivo, aqui a atuação do sensor capacitivo, aqui nós temos, né, a atuação também do sensor capacitivo, tá, para detectar qualquer tipo de peça. E aqui nós temos a condição da lógica E, ou seja, eu preciso que S1 esteja acionado, bem como a peça tenha sido detectada. Feitas as explicações, bora para o Fluid Sim. Então aqui estamos no Fluid Sim, vou explicar elemento por elemento para vocês, mostrar, mas é importante, pessoal, que vocês busquem livros. Por exemplo, tem dois livros muito bons que eu utilizo. Existem outros livros, mas eu vou utilizar os livros que eu fiz o CAI, técnico, né, graduação, pós-graduação, e todos, sempre teve esses livros aí. Bom, lá no Senai, sempre uso esses livros, que é o livro do Ilo, do professor Ilo, e o livro do professor Fialho. São os livros que, né, eles explicam tudo isso que eu estou explicando e melhor ainda, porque eles são referências consolidadas, tudo bem? Excelentes referências aí consolidadas na parte de automação hidráulica, eletrohidráulica, pneumática e eletropneumática, tudo bem? Bem, então feito aí as devidas, né, referências, vamos então ao que nós temos aqui, ó. Então aqui eu tenho o atuador, né, de duplação. Nós temos aqui a nossa válvula direcional. Nós temos a válvula direcional, duas vias, duas posições, simples solenoide, retorno por mola, e aqui eu tenho a configuração da válvula. Bem, lembrando que existem muitas outras informações e é interessante, né, que vocês vão, né, explorando cada um desses itens aqui, se familiarizando. Vamos para o próximo. Aqui nós temos a válvula direcional. Então, uma válvula direcional 4 vias, duas posições, simples solenoide, retorno por mola. E aqui eu tenho a configuração dela. E agora a novidade, né? A novidade que nós temos essa daqui, ó, Pressure Relief Valve. Quem que é essa Pressure Relief Valve? Isso daqui é o que a gente chama também de válvula de alívio, tudo bem? Não é a válvula reguladora de pressão. Ela funciona
semelhante a uma reguladora de pressão. O mesmo princípio, praticamente o mesmo desenho, mas ela tem uma configuração distinta, tudo bem? Então, é interessante que você vá lá no livro do professor Ilo, vá no livro do professor Fialho, busque, né? Vou deixar esse desafio aqui, busque essas referências e verifique exatamente qual a diferença dessas válvulas aqui, tá bom? Posteriormente, eu vou gravar alguns vídeos sobre teorias, né? Sobre a teoria de hidráulica, eletrohidráulica, explicando cada uma das válvulas. Esse vídeo é vídeo específico para resolver problema de circuito, tá bom? Então, vamos lá. Então, mas a válvula é diferente, tá bom? Deixa eu até, ó, do lado aqui eu já deixei pronto aqui, ó. Todos os circuitos já estão prontinhos nesse meu arquivo. Então, deixa eu copiar aqui para vocês só para mostrar que é diferente, ó. Porque quem está acompanhando essa sequência de vídeos pode, né, talvez não notar essa diferença, mas olha aqui, ó. Olha a característica delas. Bom, são válvulas distintas aqui. Primeira aqui, ó, por número de vias, então aqui você já percebe, ó, você tem 3 vias, enquanto aqui você só tem uma via. Aqui você só tem uma direção para o fluxo, então ó, o fluxo só pode vir, ele vem aqui, ó, da linha de pressão para o tanque, né, e um desvio para o tanque, ó. Tudo bem? A depender da pressão que for configurada aqui, que ela é uma reguladora, ó. Bom, então ela é para regular também, bom. E aqui, diferente, ó, o fluido, ele tem possibilidade de ir para um lado ou para o outro, tudo bem? Então a gente já percebe que a gente tem, e aqui tem mais uma via, então essa válvula aqui 3 vias, diferente, constituição diferente, aplicação distinta, tá bom? Então é importante aí, fica o desafio aí, bom? Mais uma vez, professor Ilo, professor Fialho, busca os livros deles, tá bom? Vamos lá, o que a gente tem no circuito, voltar ainda para o circuito hidráulico nosso, eletrohidráulico. Fluido vem aqui, ó, imagina o fluido. Vamos lá, o que a gente tem aqui, ó? Então, o fluido vem para cá. Bem, eu acionando a válvula, uma vez ela acionada, o fluido vem, né? Aqui, ó. Aí vem. E o atuador avança. Esse é o caminho do fluido. Tudo bem? Quando um Y1 for acionado. Agora, se um Y2 for acionado, também, o que vai acontecer? Eu vou ter o fluido passando, ó, então continua aqui, ó, vou passar direto, tá, para não ficar fazendo um monte de seta. E aí ele vai vir, né, ele vai para lá também, ó. Só que o que vai acontecer aqui? Uma vez que a 1Y2 seja acionada também, o fluido vai passar, vai desviar, né, vai passar por ele e vai vir para a válvula aqui, ó. Bem, ir para a válvula vai para o tanque com uma pressão, então vai ter aqui, ó, ela vai regular em 20 bar. É só permitir 20 bar na minha linha. Então, o atuador vai ser alimentado com somente 20 bar. Diferente da primeira condição, que seria alimentado com 40 bar. Vamos ver o circuito elétrico e depois a gente vê todo o funcionamento para verificar o que acontece certinho. O que nós temos aqui, ó? Aqui nós temos B1 e B2, que é um sensor indutivo, B2 um sensor capacitivo. Aqui não muda nada nesse aspecto, ó, então nós temos os nossos 3 relés. Aqui também continua com as 2 válvulas solenoide. Essa primeira parte aqui em cima também, os 2 sensores continuam o mesmo. A nossa lógica é a mesma, certinha. O K3 aberto também. Qual que é a diferença? O K1 fechado. E nós vamos entender o porquê que ele está fechado aqui, tá bom? Vamos lá. Quando eu apertar S1, o que vai acontecer? Não vai fazer nada. Por quê? Porque a condição para que o K3 seja acionado e, por conseguinte, Y1 seja também, é o quê? É que K2 seja também acionado. Só que quem aciona K2? O sensor capacitivo. O que o sensor capacitivo faz? Ele detecta a presença de peças aqui, qualquer peça, seja ela metálica ou não metálica. A peça encostou na morsa, chegou próximo ali, tá entre o mordente e a mandíbula, aciona, tudo bem? Né? Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui, né? Então o que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. Bom, então vamos lá, ó. Apertei S1, né? Eu preciso dessa condição de K2 aqui acionado. Detectou peça, aciona K2, permite que o sistema funcione. Então aqui, ó, K3 está acionado. K3 acionado, o que vai fazer? Vai acionar a solenoide 1Y1. Bom, então acionou a solenoide 1Y1, o que vai acontecer? Vai pilotar aqui, ó. Pilotou a válvula, o que vai acontecer?
vai permitir que o fluido passe. O fluido passando vai fazer o quê? Ele vai alimentar o atuador. Só que tem um segredinho agora aqui. Olha que interessante isso daqui. O K1 já está fechado. K1 está com contato fechado, diferente dos circuitos anteriores, que ele era aberto. Dependia de detectar peça metálica. Aqui ele já está fechado. Então, olha aqui, ó, esse K1 aqui, bom, ele mesmo não acionado ainda, não provocado, né, para uma peça metálica, o que vai acontecer? Já acionou um Y2. O que significa isso? Significa que um Y2 já está acionado. Então, o fluxo, ele está vindo aqui, ele vai vir para o atuador? Vai. Mas parte dele vai ser deslocado, tudo bem? E aí, graças a isso, eu vou ter uma redução de pressão. Então, a primeira condição é encosto. Se a peça, como o K1, ele já é, esse daqui é um contato fechado, como não tem peça metálica ainda encostado, um Y2 já está acionado. Então isso é interessante, olha a lógica aqui trabalhando a nosso favor. Agora, se porventura tem peça metálica, agora aqui ó, detector peça metálica. Se detectou peça metálica, ele abre o K1. Abriu o K1, não aciona um Y2. Então o que vai acontecer? Por conseguinte, todo o fluxo aqui ó, vai vir para cá. Tudo bem? Aqui está fechado, ó. Então vem 40 bar aqui. Olha que interessante. Detectou a peça metálica, vem os 40 bar para cá. Não detectou, vem só 20. Essa é a lógica. Vamos ver o funcionamento? Vamos lá então. Ó, passo a passo. Acho que aqui já dá para ver tudo. Deixa eu ver, diminuir um pouquinho. Aí. Deixa eu deixar só esse mais de lado aqui. Tá vendo? Tem todos bem resolvidinho aqui. Eu vou deixar um pouco de lado. Porque assim, né, senão distrai a atenção, né? Fica olhando lá pro lado. Vamos lá, ó, play. Ele vai dizer que tem desenhos, né, fora da área, e tem mesmo, porque vocês viram que eu coloquei um monte de desenho ali. Então, ok, olha ali, já está acionado, ó, um Y2 já está acionado, e aqui ele já pilotou, olha que legal. Vou dar um play de novo, vocês vão ver, ó, lá. Ok, presta atenção aqui, ó. Dá uma olhada aqui e aqui, ó. Foca nesses dois, ó. Sim. Olha lá. Já acionou. Agora, quando eu acionar o S2, ó. Aliás, vamos lá. Chegou peça aqui. Tem alguma peça. Então, eu vou dar um pulso aqui no... Bem, dar um pulso no K2, ó. Vem aqui. Dei pulso. Dei um pulso no K2, o que vai acontecer? Ele fechou, ó. Olha que interessante. Fechou aqui. Vamos lá. Opa. Fechou. Aperto o botão, tudo bem? Apertei o botão, o S1 vai acionar K3. Portanto, olha aqui. Olha pro K3 agora aqui, ó. Foca nele aqui, ó. Foca no K3 e no 1Y1. Acionou, né? 1Y1. Não, então vamos lá, acionando aqui. Hoje tá tendo bastante fogos aqui, por causa que teve jogo de futebol. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Bem, então olha o que está acontecendo aqui no nosso circuito. Ó. Vamos lá, vamos avançando. Pilotou a válvula. Fluido. Verifica aqui a pressão. Ó. Vamos verificar a variação da pressão. Acompanha duas coisas para vocês acompanharem. Ó. Variação da pressão e o avanço do atuador. Bem, então você consegue verificar a variação da pressão aqui, ó. Vamos agora simular. Aqui detectou. Vamos lá simular aqui, ó. Vendo? Tem um desvio de pressão aqui, ó. Então ele tá só com 25 bar. Bom, o ideal é que esteja com 20. Depois a gente pode regular aqui e verificar por que está só com 25, tá bom? Mas aí testa aí na sua casa também para verificar. Mas, ó, já tem o desvio. Então percebe que realmente desviou o fluido, ó. Tem o desvio.
e aí devido a isso tem a redução da pressão. Vamos, então, e se eu acionar, se porventura eu acionar o B1 aqui, ó, se B1 for acionado, o que que tem que acontecer? Tem que abrir, ó, ele abriu. Se ele abriu, a válvula ela foi pilotada, né? Agora o fluido não volta, não vem mais pro tanque, ó, nesse caso aqui, ó. Ele tem que ir pro atuador, a pressão do sistema vai ser toda direcionada para cá. Vamos ver o que acontece. Olha lá, a pressão já subiu. Tudo bem? Então foi isso que aconteceu, ó. Vocês viram lá, deixa eu voltar um pouco aqui. Chegou a 40 bar. Bom, vamos ver aqui. Voltei um pouquinho. 19, 25. Aqui então tá acionado, ó, tá tendo desvio. Agora eu vou apertar aqui, ó, vai abrir K1. E agora a pressão tem que subir, vamos ver. Ó, pilotou a válvula, subiu, ó, 39,81. Tá dentro do que a gente imagina, tá bom? Então essa pressão aí. Ó, 40 bar, tá bom? Então chegou aqui, ó, 40 bar. É claro que no real, né, pessoal, tem as perdas, então vai dar um pouquinho menos, né? Pode ser que dê um pouquinho menos aí. Se tiver vazamento, se tiver algum problema no circuito, né, é tudo mil maravilhas. Nem sempre, mas normalmente, tá bom? Então funcionou o circuito. Então agora é só a gente interpretar, vamos ver aqui, ó, então a Morse fixada as duas peças, essa é a condição, ela só fecha quando o S1 for pressionado e tiver presença de peça, fechou, deu certinho. Ela vai abrir quando o S2 for pressionado, o sistema deve detectar automaticamente o material, funcionou. Se é metálico, 40 bar, se é plástico, 20 bar. Então deu tudo certinho, ó. Então deu certo no circuito. Espero que vocês tenham entendido. Tenta sempre reproduzir circuitos no FluidSim também, tá, pessoal? Porque às vezes vocês também encontram uma condição diferente e bem melhor do que eu apresentei aqui, tá bom? Isso é importante. Lógicas, né? A lógica, cada um tem uma diferente. Então, foi isso por hoje, né? Essa na realidade, solução 3, né? Já atualizei aqui, ó. Então, a gente passou por 3 soluções distintas. Espero que vocês tenham curtido aí, aproveitado bastante essas 3 soluções distintas, tá bom? Então, foi isso por hoje. Valeu, até a próxima. Fui!